Oi, gente! Hoje eu estou aqui pra gente falar um pouquinho sobre duas coisas que eu fiz este ano. Na verdade, não foi bem este ano, uma foi no finzinho de 2018 e a outra foi em 2019, que são as minhas tatuagens. E eu quero começar falando sobre a tatuagem do Ichigo. Nanda? 今の違和感。今のフォローか。なんかおかしかった。 Que eu fiz aqui, que eu amo demais essa tatuagem. Ela ficou incrível. Eu fiz com o Lucas... Esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui no vídeo. Lucas, esqueci o sobrenome, gente, mas eu vou pôr o Instagram dele aqui pra vocês verem, tá? Não se preocupa não. E a segunda é a da Eloy, do Horizon Zero Dawn. E é isso, então. Escute bem meu plano. Virei te visitar em segredo. Ninguém vai me ver, então não tem problema. E sei que não vai falar comigo porque é contra a lei, mas eu falarei com você. Será meu crime, não seu. Você só me ouve. E é assim que vamos fazer. E ambos os temas têm um apego sentimental muito grande pra mim, e eu vou explicar o porquê. Eu sempre assisti anime desde criança, desde a época da TV Manchete, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, Super Campeões, sei lá, Dragon Ball, que mais eu assisti naquela época? Shurato, enfim, Sailor Moon, muita coisa eu assistia. E só que depois da época do Dragon Ball eu dei uma parada de assistir anime. E quando eu tinha 22 anos, a minha mãe morreu. Minha mãe morreu quando eu tinha 22 anos e foi o primeiro anime que eu assisti depois que minha mãe voltou, foi o Bleach. Aliás, depois que minha mãe morreu, né? Minha mãe não voltou dos mortos. Infelizmente, ou felizmente, sei lá. Enfim, foi o primeiro anime que eu assisti, que eu voltei, né, a assistir, foi o Bleach, foi depois da morte da minha mãe. E foi um anime que me impactou muito, apesar de ter muitos erros, ter muita coisa que eu não gosto no Bleach, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita coisa que eu não gosto, mas é um dos meus animes favoritos mesmo assim, e eu adoro o Ichigo, tá? Apesar de ele ter sido pouco desenvolvido, apesar da história do Bleach inteiro no mangá ser muito mais desenvolvido, os personagens mais desenvolvidos, no anime faltou muita coisa, mas eu gosto muito do Ichigo. E uma coisa principal que me fez me relacionar muito assim com o Ichigo foi o fato de que minha mãe tinha acabado de morrer e no anime a mãe dele também morreu, no caso ela foi morta por um Hollow. Isso foi muito forte pra mim na época, né, porque me ajudou a ver como ele lidava com essa questão, apesar de que quando a mãe dele morreu ele era mais novo, e também ser algo fictício, né, não é verdadeiro, também me fez eu me apegar muito a esse personagem. Então eu fiz a tatuagem do Bleach, né, do Ichigo no modo Hollow, que foi porque foi o anime que eu assisti, o primeiro anime que eu assisti logo depois da morte da minha mãe, e o primeiro anime que eu assisti de volta, né, depois de muitos e muitos anos sem assistir anime. Aí depois eu continuei e hoje em dia eu assisto muito. Só que o Ichigo tem essa pegada mais sentimental pra mim, por essa questão que eu falei. Eu me identifico com o personagem justamente porque ele passou por esse processo que eu também passei da perda da mãe. No caso, minha mãe morreu porque ela teve uma complicação por causa de cigarro, né? E a mãe do Ichigo foi por causa de um Hollow, ela era uma Quink. Enfim, uma Quint, né? Quink é do Tokyo Ghoul. Enfim, a segunda tatuagem que eu fiz esse ano, foi a do Bleach. A primeira que eu fiz tinha sido a da Eloy. Eu nunca tinha pensado em fazer uma tatuagem de jogo, mesmo gostando muito do Kratos, por exemplo, ou do The Last of Us, ou de jogos mais antigos, Final Fantasy, enfim. Ela também me identifiquei muito por essa questão dela ser uma sem mãe. O jogo eu joguei no ano passado, é o jogo favorito da minha vida, me apeguei demais ao jogo, e também é toda essa história dela ser uma garota que teve que crescer sozinha, batalhar sozinha, sem família, porque pra quem não sabe, eu também não tenho família, apesar de eu ter as minhas duas filhas, né, eu montei a minha própria família, mas eu não tenho pai, não tenho irmão, tenho, mas não tenho. Essa é a história pra um outro vídeo, porque é uma história triste de chorar, enfim. Eu sou sozinha, não tenho família, não tenho tios, tá todo mundo em São Paulo, ninguém fala comigo. Eu tentei durante muito tempo mandar mensagens, teve uma época que eu conversava com eles, mas eu só conversava quando eu mandava mensagem chamando a primeira vez, sabe? Aí toda vez eu mandava bom dia, mandava oi, se eu não fizesse isso, eles não falavam comigo. Então eu fui parando de fazer e fui percebendo que só eu ia atrás, aí eu parei, por isso que eu também sou uma sem família. Enfim, e eu me apeguei demais a Eloy por ela ser ruiva, como eu, não ter mãe e
ser amaldiçoada ali pela tribo dela, porque de uma forma ou de outra também fui amaldiçoada pela minha tribo, né, ou pela minha família. Quando minha mãe morreu, uma prima minha me acusou de ter assassinado a minha mãe e eu tive que falar que ia entrar na justiça, pedir exumação do corpo para provar que eu não matei a minha mãe. Enfim, uma parte da família até hoje acha isso, então de uma forma ou de outra também sou amaldiçoada pela família, sou uma sem mãe e as pessoas da minha família me odeiam e no caso a Eloy, a tribo toda odeia ela, né? Até ela se tornar uma valente, mas mesmo depois que ela se torna uma valente, ela ainda continua sendo mal vista, mesmo depois que ela consegue mostrar o valor dela, a importância dela, ela ainda continua sendo mal vista por algumas pessoas ali da tribo, então por isso eu me identifico muito com a Eloy. Sofreu demais, perdeu pessoas queridas, nasceu sem a mãe no caso dela e depois ela descobre o porquê. E a pegada tecnológica, de apocalipse tecnológico do jogo me encanta demais, por isso que eu também gostei tanto de Detroit Become Human, por exemplo. Eu gosto muito dessa temática tecnológica, futurista, e no caso, né, o apocalipse tecnológico e o plot twist que dá esse jogo é muito incrível. Se você não jogou, jogue, porque é um dos melhores jogos que você vai jogar na sua vida, sem dúvida. Então, essa é a história por trás da tatuagem da Eloy, de eu ter me apegado tanto, simplesmente pelo fato de eu ter me correspondido de uma forma mais sentimental com a personagem, por ela ter uma história de vida semelhante à minha, né? Dizem que as tatuagens têm significados, então aqui estão os significados das minhas. Anime que eu amo muito, jogo que eu amo muito, personagem no qual eu me identifico, personagem no qual eu me identifico a minha vida, os meus acontecimentos, e é isso daí. Uma hora dessas eu faço um vídeo mais explicativo sobre esses outros detalhes da minha vida que talvez você não sabia e que talvez essas pessoas da família vão ver agora eu falando isso para milhares de pessoas no YouTube, né? Mas hoje em dia isso não me afeta mais. Deixe seu like aqui, obviamente, me conta quais tatuagens você tem. Eu ainda quero fazer tatuagem do Itachi, quero fazer tatuagem do Naruto, da Kurama e eu quero fazer tatuagem do Kakashi, então haja corpo pra tanta tatuagem. Quando eu fizer as próximas eu mostro pra você. Doeu? Mais ou menos, gente. A parte que dói, de verdade, essa parte de fora aqui, ó, que doeu bastante. Essa parte de fora doeu muito. Essa partezinha aqui dói muito. Também dói muito. E aqui, ó, pertinho da dobra, aqui doeu pra um cacete. Dói bastante. O resto é bem tranquilo. O único problema é que, assim, a minha tem muita cor, tá vendo? Então, chega uma hora que a tua pele já tá cansada. Eu fiz de uma vez, essa aqui foi 8 horas, essa aqui foi quase 9 horas de trabalho ali direto, então chega uma hora, né, depois de 8 horas ali machucando a pele, ela tá cansada e você começa a sentir bastante dor, mas é algo tolerável, de boa, só tem que ser corajoso, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa aqui no vídeo um tema que você quer que eu fale aqui no canal, que eu vou ler depois e pegar suas dicas, tá bom? Beijo, tchau!